Se você está acompanhando o nosso canal, você sabe que no último vídeo nós colocamos o nosso novo projeto chamado Extreme Trade e que a gente estava trabalhando dentro da nossa sala ao vivo, junto com o grupo, né, dos assinantes do método Mega Pontos. E hoje eu quero deixar esse indicador para vocês aí como teste, né? Sei que muita gente veio aqui falando, nossa, que sensacional, gostou, outros falaram mal, mas é aquela galera que fala mal que a gente mais gosta, né? Eu só peço a você que se você falou mal, testa primeiro, depois você volta aqui para julgar. Julgar sem testar não adianta nada. Se você testar e for bom, aí você vai ficar com as suas palavras engolidas, não é mesmo? Então testa primeiro, depois você volta para falar bem ou falar mal, aí você tem todo o direito, porque todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar, mas sem testar vai falar mal do quê? Antes de ver para crer, né? Então faz igual o São Tomé, veja para quê, vai lá e faça o teste, acompanhe esse vídeo aqui até o final, que você vai entender o que eu tô falando, beleza? E hoje, galera, eu quero colocar um adendo a mais, porque teve algumas pessoas que falaram assim, nossa, mas fez o vídeo, mas não colocou o indicador para teste, então não dá para saber. Beleza, porque ainda não está totalmente terminado, né? Hoje a gente vai ter um adendo a mais, porque hoje nós usamos esse adendo a mais, que nós estamos trabalhando juntos lá na nossa sala ao vivo e que se mostrou muito eficiente, tá? Então ele vai dar aí um plus naquilo que eu já mostrei para vocês. Então eu vou entregar todo esse pacote para vocês, 15 dias, contando do dia de hoje, que é dia 3 aí de julho, até 15 dias para frente, tá bom? 15 dias corridos para que você possa testar, colocar em replays. Eu só peço a você, toma cuidado antes de colocar em conta real, antes você acostumar realmente com o indicador, entender como que o indicador funciona. Então faça replays antes. Não adianta você pegar e colocar numa conta real sem saber como é que ele funciona e já ir lá e crucificar o indicador porque você não soube operar. Então use primeiro a nossa aula aqui para você entender como ele funciona e depois disso coloque em prática aquilo que a gente apresentou para que você possa colocar o indicador para funcionar. Aí sim você vai poder testar em conta real. Eu sugiro até mesmo que você faça algumas operações no simulador com o mercado andando, né? E cuidado, né? Porque hoje foi payroll e amanhã é feriado nos Estados Unidos, dia 4 de julho. Muito provavelmente um mercado horrível. Então tome cuidado para testar num dia horrível e ainda crucificar o indicador para um mercado que pode ser que não ande por conta desse feriado amanhã, beleza? Então, galera, sapeca aí, por favor, o dedo no like se você já gostou dessa introdução que nós estamos fazendo aqui e vamos para a tela do meu computador para você entender como que vai funcionar esse teste, aonde baixar, como testar, até que dia vai funcionar, para vocês não ficarem com nenhum tipo de dúvida. Bora lá? Bom, pessoal, eu comecei aqui e estou colocando aqui para vocês o mesmo dia que nós fizemos o vídeo passado, onde nós testamos apenas o nosso Extreme Trade. Hoje a gente vai testar com mais coisas aqui. Deixa eu tirar aqui primeiro esses estudos, mas tem muita informação ainda para passar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que vocês vão baixar aqui o indicador. E depois a gente vai mostrar exatamente o mesmo replay que a gente mostrou no dia que a gente apresentou apenas o Extreme Trade, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que vir é aqui no nosso site, tá bom? No nosso site você vai encontrar ele aqui embaixo, ó, Extreme Trade, logo depois desse GT Forex SR, tá bom? Então é aqui que você vai encontrar ele para baixar. Clica aqui nesse botão, ainda não está aqui aparecendo o link do vídeo, né? Por quê? Porque é esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, depois eu vou linkar ele aqui embaixo, tá? Então é importante vocês virem aqui e baixar. Só que o nosso site aqui, como vocês podem ver, ó, tem mais de uma centena de indicadores gratuitos, tá? Fora testes que saíram daqui também, tá? Que normalmente os testes a gente retira aqui do site. Porém, como é um banco de dados, eu sugiro a vocês que, primeiro, não use o navegador Firefox. Ele tem problemas com o meu banco de dados, tá? Meu banco de dados não recebe bem esse navegador. Então, usem outros navegadores para você não ter esse tipo de problema. Segundo, se você tiver dúvidas, isso aqui é um vídeo. Clique aqui para você saber como é que você baixa e tal, com mais detalhes, tá bom? E outra coisa que é sempre importante, como ele é um banco de dados, que você clique aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, e recarregue a página com o site aberto, ele atualize a sua página. Por quê? Como ele é um banco de dados, pode ser que você abra ele aqui e você vá lá embaixo e não vai encontrar, porque não está atualizado o banco de dados aí na sua página. Então, sempre atualize para você ter o site mais atualizado possível. Perfeito? Show de bola? Clicou aqui, ó, ele vai aparecer aqui para você, ó, já baixou Extreme Trade.
Tá bom? Show de bola, fez isso, você vai fazer o quê? Clicar aqui, ó, na estratégias, vir aqui, ó, em importar estratégias. No importar aqui você vai encontrar o arquivo que você acabou de baixar, ó, tá aqui na pasta download. Ele vem dois, tá? Extreme e também Paradox, você vai passar os dois para cá e vai importar, que vão ser dois arquivos que você vai procurar para colocar dentro do seu gráfico. O Extreme Trade Test e o Paradox Force Test, tá bom? Esses dois arquivos é que vão compor esse operacional do Extreme, beleza? Show de bola, eu não vou fazer isso aqui, que o meu já está aqui, senão, né, eu vou duplicar arquivos aqui, não tem necessidade disso. Então vamos lá, pegando aqui, ó, para colocar os arquivos na tela, eu vou clicar aqui com o botão direito, inserir indicador, e aí a gente vai colocar primeiro o Extreme Trade Test, tá ele aqui, ó, colocamos ele dentro do gráfico, tá? E vamos dar OK. Uma outra coisa que tem que ser feita, porque ele tem uma coloração própria, clicar com o botão direito dentro de um candle qualquer, inserir regra de coloração, mais e procurar o mesmo nome, né? O Extreme Trade Test. Clica nele aqui, coloca dentro do gráfico, dá adicionar e dá OK. Ah, Gugel, a tela continuou branca, beleza, porque ele está travado, ele está aqui bloqueado. Tem que clicar agora de novo com o botão direito dentro de um candle e já vai aparecer aqui, ó, propriedades do Extreme Trade Test. Clica nela, vem aqui descendo, ó, tem ativar coloração, né? Depois de regra de coloração aqui, ó, tem ativar coloração, você coloca como sim e dá OK e pronto, a sua regra de coloração está ativada do nosso Extreme Trade. Beleza. Só que dentro do Extreme Trade também você tem as linhas que compõem aqui o Extreme Trade e se você clicar duas vezes aqui, vai abrir de novo a propriedade, você ainda tem dentro do Extreme Trade um outro indicador que é um indicador de exaustões, de regiões de suporte e resistência que são plotadas automaticamente de grande força, tá? E ela se chama Exhaust Point. Então você clica em sim aqui, ó, e deixa OK e vão aparecer mais duas linhas no seu gráfico, a linha da forte resistência e a linha do forte suporte. Forte resistência aqui em roxo e forte suporte aqui em amarelo, beleza? Como eu passei já detalhes na aula passada, né, no vídeo passado, eu não vou explicar linha por linha dessa neste vídeo, tá? Eu sugiro você a vir um card que está aqui em cima e assistir o vídeo passado para que você entenda em detalhes somente as linhas. Apesar de eu for fazer aqui também um replay que eu vou falar dessas linhas, beleza? Então não tem, às vezes não há nem tanta necessidade de você ver de novo, mas eu sugiro que você veja, porque tem mais exemplos lá, tá? Fica melhor para você acompanhar e entender mais o que são essas danadas dessas linhas aqui, para deixar realmente o gráfico bem clean, só com elas e o nosso bom e velho coloração, tá bom? Depois disso, vamos colocar aqui o nosso Paradox Force, tá? Cliquei com o botão direito em cima da tela, inserir indicador, e eu venho e coloco assim, ó, Paradox, tá? Ah, Gugel, esse é aquele Paradox? Não. Isso aqui, galera, eu estou fazendo uma evolução daquele Paradox, tá? Não que eu não tenha salvo aquela versão, achei interessante demais, mas isso aqui, ele tem a mesma pegada, a mesma vertente, a mesma ideia que era o Paradox, tá? Aquele que vocês já testaram e tal, né? Que nós não colocamos para venda, não colocamos em nada, eu estou só deixando o pessoal da nossa sala ao vivo utilizar, tá? Sala ao vivo essa, que para você ter acesso somente assinando o método Megapontos, a linha Advanced, tá? Porque não é um produto a sala ao vivo. A sala ao vivo é apenas um bônus dos assinantes do método Megapontos Advanced e também os nossos mentorados da mentoria Gugel Trader, beleza? Show de bola! Então, como é que funciona isso aqui, galera? Então, como vocês podem ver aqui, ó, pela coloração e pela cor que está aqui embaixo, que eu tenho dois indicadores aqui que me antevêm a presença de uma tendência. A cor dos candles e a cor que estão aqui dentro do Paradox, tá? Então isso aqui, ó, mede força totalmente vendedor ou vendedor e por aí vai, tá? Então isso aí já nos indica que pelo menos não é para você comprar quando está vermelho, não é para você vender quando está verde, né? Porém, todavia, contudo, entretanto, existe aqui algumas condições que quando o mercado encontra uma região dessa, ou de suporte, ou de resistência, ou qualquer uma outra dessas linhas aqui, né? E não consegue ultrapassá-las, existe uma região aqui dentro do Paradox que você tem que tomar uma atenção total. Primeiro eu vou dar um print aqui na tela, tá? Se eu pegar aqui, ó, este ponto, este fundo aqui, ó, se eu trouxer aqui, ó, para essa região, você tá vendo uma linha verde? Eu vou trazer aqui um pouco para baixo, só fechar aqui, porque não ficou todas as linhas aparecendo, fica difícil, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui não é um fundo, uma região de fundo? Então ele desenhou um fundo aqui, beleza? Fizemos um fundo aqui, nessa região.
Se eu olhar aqui para baixo, né, eu estou vendo uma linhazinha verde passando aqui assim, ó, tá? Uma linhazinha verde passando aqui assim, onde eu coloquei assim a minha setinha amarela. E nesse ponto aqui, exato, ó, foi um ponto aonde ele pegou e está retornando aqui do meu movimento de baixa. Esse retorno de movimento de baixa aqui pode me significar muitas coisas interessantes. Ó, ele fez aqui esse movimento, depois ele retornou e aí ele vai para essa região aqui. Ó. Então essa minha região aqui é que é a região de compra. Ó. Então essa região aqui é que é uma região de compra, com o meu stop aqui embaixo. Então eu consigo ter um stop curto, tá? Consigo ter um stop curto e ele está retornando, né, de uma região quase exausta aqui nos 5 minutos e retornando para essa base verde. Eu quero dizer para vocês que esse indicador do paradoxo ele vai funcionar e vai antecipar muita coisa para vocês no 2 minutos. Eu até gosto de utilizar, sabe, o meu gráfico. Você pode usar o Renko, você pode usar qualquer outro. Coloque o seu gráfico de operação, mas lembre-se que no gráfico de candles, esses indicadores aqui, eles vão funcionar um pouco melhor, tá? Então, opere aí com o seu operacional, no seu gráfico de Renko, mas deixe aqui um gráfico de 2 e 5 minutos para você tirar parâmetros, porque são muito importantes aqui os parâmetros que eles te dão nesses dois gráficos. Ficaria até difícil fazer um replay, quase impossível, não tem nem como eu fazer um replay com duas telas, uma de 2 e uma de 5 minutos, tá? Isso nós estamos testando no gráfico andando. Então aí eu tenho sempre uma tela de 2 e 5 minutos e aí é isso que está nos ajudando mais ainda a operar aqui o nosso Extreme Trade, principalmente por conta do paradoxo, tá joia? Então vamos lá, vamos tirar aqui dessa região, vamos deixar o nosso player rolar aqui, vou colocar na velocidade máxima da dança do Creu e vamos dando os pauses necessários e mostrando para vocês cada etapa do que ele está nos mostrando. Pronto. Primeira etapa, né? Primeira etapa aqui já é uma etapa importante. Eu já fiz esse replay para vocês já lembram e tal, e eu falei, ó, eu tenho aqui uma região de suporte, tá travada. Eu tenho aqui uma região de resistência, tá travada. E olha que informação que eu já tenho de cara importante. Por 2 vezes, ó, vou dar outro print aqui na tela. Por 2 vezes aqui, ó, ainda no dia anterior, o mercado chegou nessa região, que é o que eu chamo da região onde o preço bate para voltar e não conseguiu passar ali dessa região que está mostrando aqui no meu paradoxo. E aí o mercado aqui já abre em baixa. Isso aqui é um ponto de reversão ou reversão de fluxo. Reversão é a reversão propriamente dito, e reversão de fluxo, galera, é quando você está numa tendência e ele reverte apenas o fluxo para fazer ali um ajuste, tá? Então, isso aqui já me mostra que esse mercado tem a possibilidade de descer primeiramente até aqui, certo? Depois, quem sabe, buscar esse fundo ou renovar esse fundo, e depois, quem sabe, vir buscar este fundo que está aqui embaixo, tá? Então, eu já tenho aqui algumas coisas que podem me remeter essa região. Então vamos deixar aqui o mercado andando, não vou fazer entradas nem nada, é mais uma explicação. Com relação à tendência, eu ainda tenho uma coisa aqui me chamando a atenção aqui, aí é menos um pouco, apesar do preço estar passando das duas, a tendência que vigora é a que está na parte superior, e por enquanto aqui nos 5 minutos, a tendência que vigora ainda é altista, porque ele está pegando este movimento aqui ainda do dia anterior. Beleza? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Uma outra consideração que você tem que levar é que aqui, ó, ele gera, mostrando para a gente como se fosse topos e fundos também. Ó. Reparem isso aqui. Ó. Esse movimento aqui, ó, olha como é que ele vinha fazendo isso aqui como se fosse uma LTA. E deu este movimento aqui embaixo. Então, o retrato que estiver aqui, ele muito provavelmente vai estar aqui para você. Então, é um outro adendo para você acompanhar o nosso paradoxo, tá? Então, tem muitas coisas que ele vai te ajudar a dar as suas entradas. Repare que este movimento de baixa aqui, por exemplo, ele também me remeteu a este movimento aqui no nosso paradoxo. Então, tudo isso leva a crer como que ele pode te ajudar aí no seu day trade, tá bom? Então, vamos lá. Dando play aqui, ó. Vamos ver aqui, ainda não mudou as tendências. Olha a tendência de baixa caindo, ó. Tendência de baixa caindo, já me mostra mais ainda que a tendência de baixa, né, a tendência de alta, né, caiu ali para o mesmo ponto onde estava a tendência de baixa, vocês perceberam aqui, a linha verde, né, e agora as duas estão unidas, e ele abaixo da minha região de suporte. Isso ainda me remete mais ainda, ó, que o mercado, como eu disse para vocês, está caindo, ele cairia primeiramente até essa região, como eu disse para vocês, ó, já passou a região, e a próxima região que ele pode ir, Ctrl C, Ctrl V, é provavelmente este fundo aqui embaixo, tá? Então isso tudo já nos deixa
regiões. Ó, aí ele me dá aqui um susto, né? Ele trouxe o meu suporte automaticamente para cá. Porém, todavia, contudo, entretanto, como que está o meu force aqui? Opa, ele ainda está apontado para baixo. Então, ele tem a tendência de romper aí o meu suporte, tá? Se isso não estiver acontecendo, você tem que fazer automaticamente, no mínimo, você tem que fazer aqui uma parcial. Apesar que isso aqui é muito forte, tem que ficar ligado aqui. Se ele voltar um pouquinho, a parcial tem que ocorrer do mesmo jeito, ó. Mas ele continua descendo, ainda parece uma força antecipando aqui para mim que ele vai cair, e eu tenho um fundo do diário aqui e ele já buscou o fundo deste diário, ou seja, já tem uma outra região que pode ter ali um forte suporte, né? E aí, ó, começa, ele me dá umzinho para baixo aqui, ó, mas ele já começa meio que, ó, a força está mais complicada, mas ele continua descendo, ó. Continuamos descendo, beleza? Vou até tirar aqui essa região, vou deixar apenas essa região aqui e o mercado continua descendo. Olha a força aparecendo aqui, ó, a minha força vendedora aparecendo aqui, ó. Enquanto tiver força aparecendo, você continua com ele sem problema, tá? Então, ó, vamos lá. Opa, aqui agora, ó, ele já me apresenta um fundo e já vem uma força contrária. Isso aqui, automaticamente, eu já faria aqui pelo menos uma parcial ou sairia da operação, tá? Então, é dessa forma aqui que esses indicadores vão te ajudar, galera. E ajuda demais, tá? Ajuda demais. E sempre, vamos dar um paralelozinho aqui. E é muito importante, ó, deixa eu colocar rapidamente no gráfico de 2 minutos e vamos ver o que o gráfico de 2 minutos me mostrou nesse fundo aqui, ó. Ele não trouxe, né, o meu suporte, ele não trouxe o meu suporte até agora, nesse momento, certo? Mas olha aqui, ó, ele está fazendo aqui, ele estava fazendo coisa e ele já bateu na minha região verdinha e já começou a retornar, ou seja, aqui é para, ó, pular fora realmente da operação, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia como é muito bom o paralelo entre os 5 e o 2 minutos. Lá ele já está falando que, ó, é para pular fora. Aqui ele já me deu um ponto verde, também é para pular fora. Então, você une um ao outro e fala, opa, vou sair dessa operação aqui, que ele deu o que tinha que dar nessa venda. Vamos ver o que acontece? Por enquanto ele ainda não puxou o suporte aqui nos 5 minutos. Pode ser que não puxe, tá? Não é uma obrigação puxar, tá? E uma coisa também que chama atenção, apesar do movimento longo, nos 5 minutos ele não declarou tendência. Ele não declarou tendência nos 5 minutos. O que pode fazer o quê, Gurgel? O que pode fazer que, se esse mercado retornar, você tem duas linhas no nosso Extreme Trade. Uma se chama retorno de baixa e a outra se chama retorno de alta. Como nós estamos numa baixa e eu não tive declarado tendência nos 5 minutos, o que pode acontecer aqui? Vamos dar o play e vamos ver o que ele vai me mostrar, tá? Ó, tá de novo aí no fundo diário. Se ele romper esse fundo diário, ele ganha uma força ainda maior, tá? Olha só que coisa interessante, como eu falei com vocês, o tanto que ele desenha pra gente o que pode acontecer no mercado. Então são só linhas, mas que dizem muita coisa, tá? Então com o tempo, você experimentando, usando e tal, você vai entender como que funciona o Extreme Trade, entendeu? Ele é de compreensão, é realmente de análise, é um indicador de análise, mas com um tempinho usando, vocês vão entender aonde vocês vão ser capazes de chegar utilizando esse indicador, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele já chegou aqui na região, mas ele tende, principalmente se ele romper aqui, a vir buscar as bases de retorno, tá? Normalmente é o que ele busca, são as bases de retorno, beleza? Tem uma condição interessante que é o seguinte, a base de retorno de alta, Gurgel, ela está antes da de baixa. Em qual que eu confio? Olha, para você se resguardar, você pode confiar na que estiver mais próxima, tá? Mas da tendência, é por isso que eu coloquei nome nelas de retorno de alta e retorno de baixa, é que numa baixa ela retorne para baixa e numa alta ela retorne para alta, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer? Olha, ele está tentando romper, olha só. Aqui começa a entrar timidamente uma força mais compradora, ainda está tímida, mas é compradora, tá? Ó, ela vai. Se ela fizer uma escadinha aqui, você já pode pegar e já, né, criar aqui, ó, como se fosse uma LTB e tal, e colocar em cima dela, né? Uma LTA, desculpa, mostrando que ele está em alta, já fazer aqui, ó. Você vê que por enquanto ele está em alta, ó, repara, ó o movimento dele como é altista, né?
E lá no gráfico a gente percebe um movimento altista. Né? Então eu estou seguindo a referência do que o paradoxo está me mostrando ali na alta. Né? Então vamos lá. Ó. E as linhas de referência que eu tenho, que são as linhas de referência de alta e baixa, estão logo próximas do preço aqui. Elas podem ser ou o meu alvo final, ou quem sabe apenas uma parcial, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Olha que coisa linda isso, galera. Olha que coisa absurda isso aqui. Né? Tá muito, muito legal mesmo, tudo automático, tá? É quase um robô de operações manuais, para falar a verdade para vocês. Depois, com o tempo, com boa interpretação aqui desses gráficos, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui. E não é nada, não é à toa que eu estou dizendo que isso aqui é o nosso melhor indicador já criado até hoje, não. Estou colocando para teste aqui algo que deu muito, muito trabalho, muito estudo para a gente chegar nessas conclusões aqui. E aí eu quero que vocês me digam, depois de usar, o que vocês acharam disso aqui, tá bom? Vamos que vamos, ó. Tá chegando aí no retorno de alta, ó. Mas foi uma baixa, então tudo leva a que ele vai chegar lá na base de retorno de baixa, tá? E lá ele pode sofrer, quem sabe um pouquinho e tal, ou então passar de uma vez, entendeu? Então, aí, ó, chegou na primeira, como eu disse para vocês, ó, é importante entender isso, às vezes a primeira pode ser importante, entendeu? Por isso que eu falo assim, aposte sempre na primeira, por mais que uma esteja escrito baixa e a outra esteja escrito alta, ele pode ser que bata na primeira e faça algum tipo de recuo. Olha só, nos dá aqui um outro sinal importante que pode ocorrer um recuo aqui, ó. Ele me bate na região de retorno, tá? E olha o que ele faz, ó. Ele ultrapassou a minha linhazinha vermelha. Vocês lembram que eu falei com vocês que essa linhazinha vermelha ela é perigosa? Ó? Então, ó, eu tive um candle que passou e o outro candle já abre abaixo. Isso aqui ele vai retornar o preço, vai buscar alguma força aqui embaixo, tá? Então a gente já sabe disso, porque a gente já sabe a interpretação desse indicador. Vamos ver o que acontece? A gente já conhece. Ah, não é porque você sabe o que vai acontecer. Não é, galera. Eu estou mostrando para vocês aqui no gráfico. As linhas estão me dizendo isso. Aqui o indicador está me dizendo isso. Ele está me antecipando isso. Não é porque eu sei o que vai acontecer, não. São as linhas que estão me dizendo isso aqui agora. Entendeu? Então eu sei que tem muita gente que é incrédula, né? Não consegue ver. Eu estou mostrando as linhas e mostrando aqui, né? Ah, é porque você já sabe. Não, são as linhas. Eu não estou mostrando as linhas aqui dizendo o que vai acontecer. Olha o que acontece agora. Ó, ela bate. Olha o que ela acontece agora. Olha como é que ele antecipa, ó. Ele está antecipando este candle aqui, ó, pequenininho, com uma grande força compradora. Olha o que ele está me dizendo aqui, ó, no meu indicador. Então, ó, ele está batendo numa região de suporte com isso aqui. Olha o tamanhozinho desse stop aqui, ó. Vou até entrar. Vamos brincar? Vou até entrar. Vou colocar aqui minha ordem aqui em cima. Vou colocar meu stop descolado aqui. Não vou deixar aqui, eu vou descolar ele aqui um pouco aqui embaixo. Vamos ver se ele pega essa operação. E vou deixar onde? Ó, no meu retorno de baixa. Vamos ver se ele pega aqui. Se a gente está ficando doido. Ó, entrou a força. Olha que legal isso aí. Pegou a operação. Meu stop está lá embaixo, protegido. Mas ele ficou parado ali na região. Mas só que está ascendente, né? Ó. E ele segurou na minha região de stop. Ele está ascendente ainda. Ele está ascendente. Dá para a gente confiar um pouquinho. Se ele passar ali aquela região vermelha, ele consegue chegar. Ó, tá passando. Está passando a minha tendência de alta está acima da tendência de baixa, então está mostrando que a gente já está com a possibilidade de entrar na tendência. Deu um calorzinho, está dando um calorzinho pesado aí, né? Ó, porque voltou aqui para baixo de novo, né? Ó, mas ele deu certo, aumentou a pressão, eu estou com as minhas linhas lá em cima, minha linha de baixa está lá, ó, que é o meu retorno do movimento de baixa, está aqui e ele deve buscar. Ó. Deu uma travadinha aqui no nosso replay, mas buscou e até passou, tá? Então, galera, é com o tempo, é colocando replay, é tomando sustinhos aqui, tem essas regiões, são importantes, mas tem que ter essa interpretação aqui, ó, se ele tá em vertente de alta ou não. Vai ter dias difíceis que pode ser um pouco mais difícil, com certeza tem dias que são muito difíceis. Então você tem que averiguar, esperar o momento certo, esperar essas linhas realmente estarem afastadas, para você ver se tem ou se não tem tendência. Não tem tendência, não opera, ou então fica mais esperto, fica operando apenas essas linhas de retorno. Tem muita forma de você utilizar e é com o tempo que vocês vão pegar todas as formas que tem de operar o Extreme Trade com o Paradox, tá? Aí eu sei que vão vir muitos questionamentos de vocês. Nossa, Gurgel, e depois que acabar o teste?
Onde que eu vou encontrar esse indicador? Pessoal, esse indicador, ele também faz parte do nosso projeto Método Megapontos, tá? O que está acontecendo? Com toda a evolução do mercado, essa quantidade de inteligência artificial que tem hoje aí operando, que essa é a grande verdade, tá? O mercado tem mudado demais. Então hoje até quem tem experiência em análise técnica, análise gráfica, está apanhando aí um pouquinho, pagando stops caros aí no mercado. E aí os indicadores eles estão ficando ainda mais importantes. Então nós estamos evoluindo os nossos indicadores. Vai acabar o que tem lá no Método Megapontos? Não, mas a gente vai criar isso aqui como indicador mais de tela, deixando a tela cada vez mais limpa, para que a gente consiga ver a tela bem mais macro, para a gente entender as regiões de mercado e esses indicadores para ir nos auxiliando. Com o tempo que a galera for acostumando com isso aqui, a gente pode ir eliminando aos poucos alguns dos indicadores que estão lá e substituindo para ver, ó, isso aqui está mais eficiente, não estamos usando tanto esse aqui, vamos eliminar. Ó, esse aqui está mais eficiente, não estamos usando, vamos eliminar. Mas por enquanto são eficientes, nos ajudam até a acompanhar o mercado usando o Extreme Trade, então por isso ele vai fazer parte do Método Megapontos apenas da versão Advanced, que é o nosso combo com também a sala ao vivo como bônus. Beleza, galera? Só para vocês entenderem como que vai funcionar isso aqui. Gostou? Bacana, sapeca o seu like aí, usem bastante e depois se você quer criticar, critique depois de ter usado. Use primeiro, mas use estudando ele. Não gostou? Fale, ó, não gostei por isso. Beleza, tá ok, tudo certo. Agora, se gostou, deixe também o seu comentário. Eu vou agradecer demais. Sapeca o dedo do like aí, galera, porque esse like ajuda demais a pessoas que, assim como você, procuram vídeos como esse aqui na internet. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Fui!